Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Com muita alegria vamos dar continuidade aos estudos bíblicos das lições CPAD. Vamos estudar hoje a lição de reforço, aula extra, lição de número 9, o ministério de pastor. Nosso textuário diz: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. João capítulo 10, versículo 11. Na lição, ela será estudada exatamente Jesus como nosso sumo pastor, e depois ele também deu uns para pastores, como um dom ministerial à igreja. Completando a primeira parte, vamos estudar essa segunda parte, mostrando a continuidade dos nossos assuntos que já estudamos. Veja o nosso comentário. Amados irmãos, estamos estudando uma particularidade que é nossa, que vivemos essa parte, que temos a Bíblia como manual de regra de fé e de prática. E nós temos que aprender exatamente a compreender os 5 ministérios. E entre eles chegamos no ministério de pastor. Então, quando nós compreendemos e estudamos os ministérios com entendimento, certo? Os membros, eles vão respeitar o seu líder. Quando a igreja entende os 5 ministérios, o pastor é compreendido, o profeta é compreendido, o apóstolo é compreendido. Assim, o seu líder, ele é aceito na congregação como enviado por Deus. Amém? Na sua congregação local. Mas, entre os diversos títulos que nós conhecemos, que estamos estudando, por exemplo, o bispo, o presbítero, que é o mesmo que ancião, tem o mesmo significado, só que o bispo é apenas o líder entre eles. Amém? Com diferentes funções. Nós mostramos um ponto principal do Antigo Testamento quando fala sobre os levitas. Porque entre os levitas tinha um sumo sacerdote. E tinha os sacerdotes. Então, nem todo levita é sacerdote ou sumo sacerdote. Mas todo sumo sacerdote, todo sacerdote é levita. Amém? Então, isso equivale, por exemplo, aos presbíteros, que no meio dos presbíteros tem um bispo. Nem todo presbítero é um bispo, mas todo bispo é um presbítero daquela região. Então, no Antigo Testamento, Moisés estava acima deles. De quem? De Arão, seu irmão, e seus filhos, filhos de Arão. Porque Moisés era um tipo de Cristo, que é o bispo dos bispos. Então, na igreja primitiva, nós temos, iniciando com Pedro, Tiago, Paulo, como bispo das igrejas. Porque estava sendo espalhada, Paulo estava levando o evangelho a muitos lugares. Na igreja, organismo vivo, que nós fazemos parte, conforme 1 Pedro, capítulo 5, verso 1, mostra que há um só grupo de anciãos, que são chamados de presbíteros entre o povo. Então, são ministros de modo geral. Todo presbítero é um ancião, moralmente estabilizado. Por quê? Porque o presbítero, ele tem que ser exemplo para os fiéis. E nem todo ancião é presbítero, porque aqui refere-se à idade, nem todo ancião, mas todo presbítero é ancião. Aqui se refere à maturidade. Amém? Porque tem um presbítero sinônimo que tem mais idade, e tem o ancião como sinônimo que tem maturidade, e o ancião que tem mais idade. Amém?
Quando nós falamos de maturidade, estamos falando na aptidão para o ensino, apto para ensinar. Ele aprendeu e agora é apto para ensinar. Então a maturidade é sobre o ensino. Assim, nem todo ancião ele é um presbítero. Amém? Como também nem todo presbítero é um bispo, mas todo bispo é um presbítero. Os 5 ministérios de Efésios, capítulo 4, verso 11, eram chamados e reconhecidos anciãos, ou presbítero da igreja. Por exemplo, Pedro, quando foi ter com os demais, ele disse: eu sou presbítero juntamente com eles. Digo aos presbíteros. 1 Pedro 5:1. Isto mostra que Pedro, além de ser apóstolo, também era um presbítero. Porque apóstolo era a função e presbítero era o título de todos eles. O texto é claro. Amém? Os bispos também eram pastores, isto é, presidentes que estavam na liderança da congregação, entre os presbíteros. Oh, glória! Os pastores devem ser exemplo para a igreja. Como ele deve proceder? Primeiramente, quem é pastor, ele tem que pastorear o rebanho. E toda ovelha gosta de verdes pastos, gosta de pastos novos. O pastor, ele tem que ter pastos novos, senão a ovelha fica desgarrada, procurando pasto. Toda ovelha só segue quem lhe dá comida. Este é o segredo. A comida tem que ser nova. Então, veja que eu tenho o pasto. Então, o pastor, é só colocar o R, pastor. Ele tem que ser o alimentador com boas novas. Tem que ser novidade de vida, boas novas. Levando ao pasto, pasto verde, comida nova. Ele tem que ser o providenciador. Este é o segredo das ovelhas permanecer com seu pastor. As ovelhas conhecem a voz do seu pastor e do pastor ela é conhecida. Ambos se completam no conhecimento. Amém? Glória a Deus. Então, os pastores devem ser exemplo. Devem exercer com superintendência. Não por necessidade, não por ganância pessoal, mas com boa vontade. Não precisa estar debaixo de ordenanças familiares, porque hoje, quando o pastor não consegue resolver, entra o irmão, entra a mulher, entra o primo, querendo resolver a situação. Então, o pastor, ele não pode estar debaixo de pressão familiar. Ele é o pastor, ele tem que resolver por si mesmo, porque ele tem o dom ministerial. Oh, glória a Deus. O pastor não deve fazer da igreja um negócio rentável. Isto é, pegar toda a renda da igreja e a maior parte comprar casas, carro, terrenos, boi, gado, mansões. Isto é pecado. E neste particular, a maioria destes que fazem isto não terão a salvação. Por isso que eu falo aqui com o meu pastor, e o meu pastor já sabe disso, que é difícil um pastor ser salvo. Isto dentro da ganância, dentro daquilo que ele vai, porque ele é mordomo, ele vai exatamente ser fiel com a casa do seu Senhor. Amém? Para que haja mantimento na minha casa. Glória a Deus. Então, se o dinheiro que está na bolsa da irmã, ou exatamente no bolso do irmão, é do Senhor, quando chega no bolso do pastor, também é do Senhor. É isto que eu aprendo aqui também com o meu pastor. Amém? Meu pastor tem o maior medo, porque ele sabe que a tentação é grande. Ele prega nas doutrinas falando sobre isto. A tentação é grande, mas ele tem que ser homem de Deus para poder
falar a verdade e seguir e apresentar à igreja o que está acontecendo com exatamente todas as contribuições. Não é fácil ser pastor. Não é fácil. Se um líder de uma igreja denominacional que está debaixo do seu pastor, ele não é fiel, a maioria dos líderes, infelizmente, irmão, cai na tentação do diabo. Viu? Para ser fiel, nesse termo de dinheiro, Jesus disse: aonde estiver o vosso tesouro, ali também estará o seu coração. Tu acha fácil ser pastor e pegar toda a renda e fazer a distribuição de acordo com a ordenança divina? Meu irmão, tem que ser homem de Deus, de caráter, de verdade. O pastor não deve ser senhor da herança de Deus, das coisas de Deus. Ele não pode flertar com a igreja. Ele não pode dizer que a igreja é sua. Ele não pode, porque isto é um adultério espiritual. O pastor, ele não pode namorar com a igreja. O pastor, ele tem que cuidar como Eliezer, como João Batista. Ele era apenas o amigo do noivo. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Então, o pastor jamais pode ser proprietário da igreja. A igreja é de Jesus. A igreja é a esposa do Cordeiro. A igreja tem marido. Quem se sente dono da igreja é um adúltero espiritual. Não confunda a amizade que temos, que nós somos líderes de igreja. Não confunda a amizade. Porque João Batista era apenas o noivo. Em Tito, capítulo 1, versículo 5, Paulo deixou Tito em Creta. E quando ele deixou Tito em Creta, deixou para ordenar presbíteros. E assim Tito, quando foi lá ordenar presbítero, então ele tinha que ser o quê? Um bispo. Que era que nem o Moisés, estabelecendo quem? Exatamente o Arão e seus filhos. Então, o pastor, ele tem que ser vigia sobre o rebanho. O bispo sobre os presbíteros. Glória a Deus. Então, Atos capítulo 20, versículo 28, então, o bispo, ele é superintendente do rebanho de Deus, incluindo presbíteros que estão na sua liderança, mesmo ele tendo liderança, mesmo ele sendo presbítero, porque a função de bispo é liderar entre os demais. O bispo também é um pastor, ele também tem uma igreja que cuida, que zela, amém? Ele também vigia sobre as ovelhas, mas tem o cabeça, Cristo Jesus, que é o sumo pastor, que é o bispo das nossas almas. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 25. Veja outro texto, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1 e 2. Pedro disse aos presbíteros que fossem pastores, servindo como superintendente de igrejas. Amém? Outro texto, Atos 20 e 28. Paulo chamou todos os bispos e lhe disse que pastoreiem as igrejas. Em Filipenses 1 e 1. Em Filipos, Paulo saudou os bispos e diáconos, sem mencionar os pastores ou presbítero. Ele apenas sauda, né? Ele saudou os bispos e os diáconos. Em 1 Timóteo 3 e 2, Paulo apresenta as qualificações para ser um bispo. Então, os 5 ministérios nunca foram extintos. A igreja tem que saber isso. Então, se nunca for extinto, nós temos que valorizar o que Deus nos deu. Amém? E saber que foi Deus quem enviou para nós, como presente. Aqui nós estamos estudando sobre pastores, os verdadeiros, os que têm intimidade, os que amam a palavra. Amém?
Glória a Deus. Então, se as pessoas dizem, não tem mais profeta, e pastor, e apóstolo, e evangelista, por que então que Paulo diz que Deus nos deu? Então cai por terra a ideia de que não existe mais o profeta, o apóstolo, se foi Deus quem nos deu. Eu vou tirar, o fundamento, pastores, voltando, apóstolos e profeta. Se eu tirar isso aqui, a casa cai. Se eu tirar o evangelista e o evangelista e o pastor, a casa vai ficar só o telhado. E se eu tirar o mestre, acabou-se, não tem mais nem casa. Então, nós não podemos tirar nada. A casa tem que ser completa. Fundamento, paredes e teto. Por isso que a gente não pode tirar um ministério que Deus nos deu. A casa tem 5 pontos. E quando a gente diz não existe, nós estamos tirando uma parte da casa. Nós estamos fazendo com que a casa caia. E não é isto que Deus quer que a gente tem que fazer o que? É difícil, construção. Temos que colocar pedras vivas, novas almas. Oh, glória a Deus. Amém? Então, muitos são os mestres hoje com dom que atuam nas EBDs. Mas tem muitos, viu? Mas não são consagrados a mestre. Porque na igreja não tem. Porque a centralidade é na pessoa do pastor. Essa é a realidade, irmãos. A gente não foge porque é real. Mas vai chegar o momento que isto vai abrir os olhos de alguém e vai mudar, fazer uma correção. Amém? Para que tanto mestre como evangelista, como pastores, como apóstolos, evangelista e profeta sejam da mesma forma recebidos como dom de Deus. Amém? Porque não existe espaço hoje, atualmente, na igreja local. Eles resolveram estabelecer suas próprias escolas. Quem? Esses mestres que não foram reconhecidos. Eles sabem que não tem espaço. E ele vai expandir. E fica difícil, porque ele sai do corpo. E quem sai do corpo, irmão, não tem cobertura ministerial. Então fica muito ruim para quem sai do corpo. Então tem muita coisa errada por aí. E que precisa voltar exatamente aos princípios da fé do ministério. Amém? Aí eles saem, fundam as suas próprias escolas de conferências, não foram honrados como mestres por suas congregações, porque elas só entronizam o pastor dos 5 ministérios, como se a igreja tivesse uma única perna. Então, veja como o único obreiro habilitado para viver do ministério, isto se constitui um grave erro da modernidade da igreja local. Aqui, onde nós estamos, o pastor distribui a renda, certo? Mesmo que seja em menor parte, para os dirigentes de congregações. Uma porcentagem. E ele também tem o seu salário. E ele também faz a obra de Deus, as construções, etc. Então, veja, infelizmente, a falta de aptidão de aceitar os outros ministérios, aí foca só num. Por isso, infelizmente, irmãos, tá aí esses líderes mundiais. Somente riqueza. Não precisa falar mais nada. Então, estão gerando líderes desorientados, porque eles não têm mestre. Esses líderes que pregam aí na mídia, que você tem que dar tudo, ou dar dinheiro, etc., né? O Isaac, né? Entrega seu Isaac. Infelizmente, os obreiros de lá estão todos desorientados, não existe mestre. E os líderes são os maiores ditadores com doutrinas humanas que já existem.
ou que já existiu. Nós estamos no final dos últimos dias e que nesses últimos dias apostatarão alguns da fé. E sendo eles apóstatas falsos, pregarão doutrinas de homens e mentiras que levarão à perdição. Amém? Amados irmãos, veja esse desenho aqui, tá certo? Então, eu tenho aqui uma região. Nessa região, nós temos estabelecidos várias igrejas aqui, ó. Então, cada igreja, nós temos, bispos, presbíteros e diáconos. Esta aqui também, bispos, presbíteros e diáconos. E este é o estabelecimento da igreja de Jerusalém e Antioquia. Então, nós temos lá os apóstolos e os bispos, ó. Então, Pedro foi bispo, Tiago foi bispo, então veja Paulo bispo, todos líderes de igrejas, tá certo? Líderes de presbíteros, tá certo? Então veja aí, várias, certo? Cada uma tem seu bispo e tem os presbíteros. Cada uma tem os bispos e os presbíteros, certo? Então vou fazer um desenho aqui na lousa. Aqui na lousa nós temos, fazendo aqui uma tipologia, nós temos 3 congregações. Cada congregação, tem um tanto de ovelhas diferentes. Essa tem 3.000, essa tem 1.000, essa tem 500. Ok? Então os pastores, cada uma, lá no tempo do Antigo Testamento, nós temos aqui, a casa pastoral, né? Vamos dizer, o curral das ovelhas, certo? 3.000 ovelhas, o curral das ovelhas, aqui a casa do pastor. Então, 1.000 ovelhas e aqui também nós temos 500 ovelhas. Aí, o que acontecia? Cada um saía, porque as ovelhas gostam de ir atrás de novos pastos. O pastor tem que levar as ovelhas a novos pastos. Quando chega aqui, nós temos o quê? O chamado que Jesus falou. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Eu tenho aqui o aprisco, que é diferente do curral. Aqui é o curral, certo? E aqui é o aprisco. Nesse aprisco, olha aqui, as ovelhas saíam tudinho daqui com seus pastores e chegava aqui, se ajuntava tudo, irmão. Então, ajuntava 3, 4 e 500. Então, aqui chegava 4.500 ovelhas, tudo juntas. Amém? Só com uma portazinha aqui. Então, aqui era o bispo que cuidava dos outros, né? O líder, né? Então, veja que, presta atenção aí, tem pastores que não levam as suas ovelhas para juntar com as outras ovelhas. Por quê? Porque tem medo de perder as ovelhas. Irmão, as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Jesus disse, e também eu sou conhecido delas. Glória a Deus. Então, veja, meus irmãos, que juntar ovelhas, esse não é o problema. O problema é se o pastor está levando a ovelha a novos pastos. Porque quando o pastor, ele pegar o chofar, que naquele tempo era um chifre, e tocar, as ovelhas vêm. Ela conhece. Irmão, essas 3.000 ovelhas aqui conhecem a voz do seu pastor. Então, na hora que esse pastor tocar aqui, essas 3.000, fica só 1.500 aqui. Sai daqui e vem para cá. Amém? Vem voltando para cá. Glória a Deus. Então, veja, meus irmãos, este é o segredo. O aprisco sempre ficava, na maioria parte, no deserto. E aqui no deserto, o aprisco era temporário. Amém? Era um lugar temporário. Amém? Então, esse desenho aqui, só recapitulando. 3.000 ovelhas nesse curral, certo? Com a casa do pastor. Aqui nós temos 1.000, aqui 500 e aqui 4.500. Melhor, junta todas aqui no aprisco. Ok? Então vamos para outro desenho. Neste desenho aqui, nós temos aqui os leigos, aí vem os diáconos, os mestres, os presbíteros, que são os pastores. Nós temos os bispos, que são presbíteros, e os anjos. Amém? Porque ele está sobre a igreja, para quê? A Bíblia diz que eles são enviados para ajudar aqueles que hão de herdar a salvação.
Amém? Glória a Deus. Que bênção, né? Nós temos um novo desenho aqui, certo? Mostrando aqui Jesus, exatamente em Apocalipse capítulo 4, capítulo 4 e 5, né? É os dois capítulos. E aqui Jesus com seus 24 anciãos, tá vendo? Ó, presbítero aqui, porque a tradução de presbítero é o quê? Ancião. Então veja que os 24, lá em Apocalipse, anciãos que estão sentados, porque tem um trono principal e 24 arrodeando o trono principal, juntamente com o do Cordeiro à direita. Eu tenho o colegiado aqui, ó, os 12, certo? E eu tenho do outro lado as 12 tribos de Israel. Então, somando aqui o colegiado, 12, com as 12 tribos, nós temos 24 anciãos. Representação da igreja do Antigo e do Novo Testamento. Uma única igreja. Aqui nesse outro desenho nós temos os pilares apostólicos. Nós temos o alcance nacional e internacional dos apóstolos, certo? Na galáxia, Jerusalém, Antioquia, Alexandria e Roma. Aí abaixo nós temos os bispos. O alcance dele é nacional, regional, porque eles vão ser superintendente de igrejas, inclusive de presbíteros, que vem logo abaixo. Os presbíteros, ele tem um alcance local, regional, congregacional. E abaixo nós temos os diáconos. O alcance deles é exatamente local. Ele é um assistente do presbítero. Amém? Aqui nós temos um outro desenho, mostrando o ministério e presbítero. De um lado nós temos a chamada dos homens e do outro lado a chamada das mulheres. No meu lado esquerdo, precisa do desejo da parte de quem é chamado, ele vai ser ungido por ordenação ministerial, ok? E também ele vai ter seus deveres, que é a administração, que vai ser o pastor, certo? Sendo ele o líder, ele vai ser interlocais, que seria aqui o bispo. Veja as bases e os textos. E de um outro lado nós temos as mulheres, que também da mesma forma deve ter o desejo e aptidão ao seu chamado, será ungida e também pode ser por voto. Esse voto aqui nós temos lá no Antigo Testamento, Números capítulo 6, certo? Ela vai trabalhar no lado social, na nutrição e também vai ter deveres. E esses deveres serão domésticos, também no ensino e na profecia. Glória a Deus. Que bênção, né? Veja aqui, ó, lado direito e lado esquerdo. Veja como é muito parecido aqui, ó, essa parte. A parte do homem, aqui, ó, moral, familiar, recebendo dons de Deus, e também as metas, que é exatamente o que? Edificação da igreja, através do seu dom ministerial de pastor. Ele tem que ser exemplo moralmente e também para a sua família. De um outro lado, nós temos a mulher, também da mesma forma que o homem, ela pode receber, ela pode fazer um voto, como Sansão fez. Melhor, o Sansão foi por nascimento, mas tem o nazireu por voto. Jesus fez voto de nazireu, certo? Ele fez quando ele disse, não beberei mais do fruto da vide. Então ele foi o nazireu por voto, dando exemplo para todas as mulheres que quiserem também fazer voto de nazireu, que é se consagrar a Deus. É isto que significa o nazireado. Então ela é honrada, ela tem vocação de mães, ela tem a melhor parte, ela serve, adora e ouve. E veja aí, ó, está entre os heróis da fé. As mulheres também, elas estão trabalhando em prol do reino de Deus. Amém? Deus abençoe. Até a nossa próxima aula, se Deus quiser.